Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo. Nesta tarde de hoje, iremos refletir sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vamos falar sobre o tema Deixai vir a mim as criancinhas. Cristo disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham um mero convite às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde o mal ignora a esperança. Jesus convocava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Nada poderia ensinar a infância física, circunscrita à matéria, submetida ao domínio do instinto, e não pertencendo ainda à categoria superior da razão e da vontade, que são exercidas em torno dela e por ela. Jesus queria que as pessoas viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamado conquistava para o seu coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que dissipa as trevas, o clarim matinal que entoa o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que por sua vez atrairá para si não as pequenas crianças, mas as pessoas de boa vontade. Empenhada, esta está a ação enérgica. Já não mais é o caso de crer de modo instintivo, o de obedecer maquinalmente. É necessário seguir a lei inteligente, que se revela em sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que os erros explicados cederão lugar à verdade.
Nós vos ensinaremos o exato sentido das parábolas e vos mostraremos a poderosa correlação que une o que foi e o que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e aqui estou com seu enviado, porque ela vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. Então, meus queridos irmãos, nesse tema de hoje, em que Jesus anuncia: deixai vir a mim as criancinhas, nesse capítulo, bem-aventurados os puros de coração. Então Jesus faz uma alusão, né, a esses seres que fomos nós em outro momento, na infância da vida biológica. A criança que perdoa, que ainda não tem, vamos dizer assim, o instinto da maldade, que tem a capacidade de se reconciliar, que ainda não faz distinção, não tem preconceitos, tá? Mas essa lição, como ele bem diz, não é restrita às crianças, mas àqueles que em suas intenções se comportam como crianças, são capazes de perdoar, né, de amar o seu semelhante. Neste mês de abril, né, é dedicado à prevenção à cegueira. Tá? Sabemos que um dos nossos sentidos é a visão. E nós conhecemos esse ditado de que a visão, ela é a porta da alma. Né? A janela da alma são os nossos olhos. Então, do ponto de vista biológico, devemos sim cuidar da visão de todo o nosso corpo, porque é evangélico, né, essa citação de cuidar do corpo e do espírito. Mas fazendo esse paralelo com o evangelho, que aborda o aspecto, sobretudo moral, né, a gente aproveita e faz um paralelo, uma contextualização com a questão da cegueira. Bom, aqui eu cito uma pequena história, que é a lição do vidro da janela. Tá? Disse que um certo dia, né, um casal tomava café, sempre à mesa, próximo à janela essa que dava, tá, para quintal da sua vizinha. Em uma dessas manhãs, né, a esposa observou e fez o seguinte comentário com o esposo: né? Olha, querido, a nossa vizinha está acabando de estender as suas roupas, mas será que ela não percebe que a sua roupa está suja? E aí, entre outras conversas, né, se despedem, vão para o trabalho. E dias depois, né, a esposa observa que a vizinha, mais uma vez, está a estender roupas no seu varal. E novamente, o mesmo comentário: meu querido, não é possível que ela não está percebendo essa roupa suja. E acho que em breve eu mesma vou, né, chamar sua atenção. Acho que fica mais fácil para mim, como mulher, chamar a sua atenção. E o esposo, tudo bem, né? Conversaram, entre outras coisas, se despedem, cada um vai para o seu trabalho. Semana seguinte, a cena volta a se repetir. A cena inicial do encontro, a mesa, a janela. Mas só que dessa vez o comentário é diferente. Olha, querida, ela parece que sintonizou com a nossa conversa, embora não deva ter ouvido.
Dá para perceber claramente que as roupas dela brilham. Estão limpas como nunca. E então o esposo faz o seguinte comentário: não, minha querida, as roupas dela sempre estiveram limpas. A questão é que hoje eu acordei um pouco mais cedo e limpei a nossa janela. Olha que interessante, né? Então o que é que a gente entende com essa história? É que muitas vezes em nossa vida a gente se põe a observar, dedica grande tempo, parte, muitas vezes a nossa vida inteira, a observar os problemas dos outros. Muitas vezes na relação a dois, esposo e esposa, no ambiente de trabalho, na rua, onde quer que seja, estamos sempre com o nosso olhar de crítica, muitas vezes até de julgamento. E aí a gente esquece de olhar para si, como no caso da janela. A gente não entende que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o problema está com a gente, né? Nos problemas de relacionamento, a gente sempre atribui ao outro a culpa, que muitas vezes, né, para que haja entendimento, é preciso que muitas vezes um silencie, né, que até recue, ao ponto de chegar a analisar os seus atos, coisa que muitos de nós não fazemos, que é se autoavaliar, olhar para si com um olhar crítico. A sugestão do Evangelho, que sejamos indulgentes para com os outros e sejamos até de certa forma carrascos para conosco. Porque a nossa obrigação inicial é cuidar da gente, é ser manso para com os outros, é ter aquele olhar de perdão, que compreende e até que aceita, né? O Evangelho nos convida a refletir, fazer uma análise sobre nós todos os dias, né? Se tivermos a capacidade de olharmos para nós, analisar o nosso dia com a visão crítica, ver a quem nós magoamos, ver a ação boa que deixamos de fazer, ou seja, que momento nós fomos omissos, o que realmente aprendemos, o quanto evoluímos em um dia, e ao perceber as falhas que tivemos, procurar corrigir no tempo mais imediato possível, tá? Fazendo a reforma íntima, né? Tirando essa nuvem que cobre a nossa visão moral e espiritual. Olha como é interessante. O Evangelho ainda faz uma outra citação na parábola da trave e do cisco, que muitas vezes a gente consegue enxergar a trave no olho do nosso irmão e não conseguimos perceber o cisco em nossos olhos. Olha o quanto é interessante, tá? Então, mais uma vez, voltando para a questão do Evangelho, do tema que nós estamos falando, deixai vir minhas criancinhas. Então, a gente analisa isso. A nossa infância remonta a um momento de pureza. Muitas vezes proferimos: olha, as crianças não mentem, né? Percebam que muitas vezes uma criança, quando ela não aprova algo, ela é bem sincera, mas dentro de uma ingenuidade. Não é um olhar inquisidor, aquele olhar que julga e que condena. Então, que possamos ser mais suaves em nossas observações, que possamos olhar mais a nossa janela, né? Que possamos ser mais observadores mais de nós mesmos, tá? Então o Evangelho sempre é claro, né? Quando ele diz aqui que muitas coisas, né, vieram por parábolas, porque não estava à altura da compreensão dos homens à época, mas o Espiritismo veio esclarecer,
Por quê? Porque nós, humanidade de outrora, hoje temos mais capacidade de compreender, até porque após sucessivas vidas com falhas, muitas vezes as mesmas falhas, o julgamento do outro, o olhar inquisidor, e como os tempos são chegados, muitas religiões anunciam isso, mas muitas vezes não entendem, ainda estão presas ao materialismo, na vinda de um Cristo, na forma física como ele já veio, mas não ao esclarecimento. Os milagres ainda aconteceram, a época de Jesus eles foram muito intensos, porque a humanidade ainda, de certa forma, engatinhava no aspecto moral, ainda precisava ver para crer. Mas nós, nos dias atuais, após muitas existências, temos essa percepção. Quantos são os exemplos que a gente vê pelas redes sociais? Quantos exemplos estão próximos a nós todos os dias? Sobretudo ao mostrar lições de acolhimento entre os animais, A gente percebe muitas vezes comportamentos que não condiz com a natureza, Cão, ou seja, um cachorro acolhendo gato, Entre tantos outros exemplos, e a gente não percebe porque, mais uma vez, a gente faz com que a gente permite que uma nuvem sempre se coloque entre nós e aquilo que realmente deve ser, entre a realidade, que está aos nossos olhos e que nós não enxergamos. Então, que fique essa lição, essas lições, a lição do vidro da janela, a lição da trave e do cisco, a observância às leis divinas, aos exemplos que o Mestre viveu, que nos ensinou, a lição do jugo leve, Bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, os que têm fome e sede. Então, que não nos aflijamos, que a gente passe a olhar o outro com um olhar mais cristão, seguindo os preceitos de Cristo, do Evangelho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a mensagem de hoje. Então, que possamos, já que abordamos o aspecto moral e o biológico, mas também cuidar da nossa saúde, porque muitas vezes a saúde física ela está relacionada à saúde moral e espiritual. Quando a gente está em paz com a gente mesmo e transmite a paz, a gente consegue suportar as dificuldades, a gente consegue vencer os obstáculos e consegue ter um olhar diferenciado para o mundo, para o outro, como o Mestre nos ensinou e quer que cada um de nós façamos. Então assim a gente fica com a nossa reflexão de hoje. Na sequência tem o passe, Lembrem da água fluidificada, mas a gente se despede com a nossa prece habitual. Que possamos nesse instante fechar os nossos olhos, levando nossos pensamentos ao alto em sinal de gratidão por mais um dia, mais uma oportunidade dada por Deus para cada um de nós. Divino Mestre Jesus, ilumina os nossos lares com Teu amor, que o Teu verbo possa invadir o íntimo daqueles que sofrem de infortúnios ocultos, de dores físicas, e os bálsamos divinos possam invadir os lares e os corações dos que se encontram acamados, até desesperados. Mestre Jesus, que o Teu Evangelho também chegue aos corações dos que governam as nações,
dos que promovem as leis, que o modelo a ser implantado nas nações seja um modelo voltado para a cooperação, no campo da agricultura, da pecuária, no campo da educação e da saúde. Que as nações possam trocar conhecimentos ao invés de armas, ao invés de lutar. Que possam carregar esse lema de que as maiores guerras são as guerras que não acontecem. Que possamos, cada um de nós, voltarmos para o nosso íntimo, a nossa infância, que possamos viver com a pureza no coração, com aquele olhar que não julga, que não aponta, que possamos abraçar como as crianças fazem, sem distinção, que possamos partilhar o que temos, mesmo que seja pouco, que todos nós sabemos que os bens materiais são transitórios e que o nosso corpo é um instrumento para que nós possamos evoluir, que portanto para isso possamos cuidar bem dele, que possamos viver a verdadeira essência cristã, com resiliência, com resignação, com a paz que tu tanto pregou para nós, Mestre Jesus. Abençoa os nossos caminhos, ilumina os nossos lares e os das nossas vizinhanças, e que seja feita a tua vontade, ó Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Então, queridos irmãos, até uma próxima oportunidade. Que Deus possa abençoar imensamente cada um de nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar.
derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, senti